Bom dia e vença hoje! Bem-vindo a mais um episódio emocionante do Meus Momentos TB Joshua. Um programa que mergulha na vida do profeta TB Joshua e no impacto que causou em pessoas e indivíduos em todo o mundo. Com certeza, é sempre emocionante para nós ter a oportunidade de nos envolvermos e nos conectarmos com aqueles que tiveram a graça muito especial de estar em contato direto com o homem de Deus e que continuam a preservar seu legado através de tudo que fazem diariamente. É um prazer É estar de um volta aqui, prazer ter Isaac. você aqui. Sim, e pela graça especial de Deus, como mãe de 2 filhos desde a primeira vez, então acho que temos Uia! que gritar aleluia por isso. Aleluia! Parabéns, Vimbai. Obrigada, obrigada. Mas mais um dia emocionante para o meu momento, Tibi Joshua. E bom, eu acredito que hoje é uma questão de revisão, certo? Correto? Falando sobre revisão, antes de trazermos nosso convidado, vamos ver esse maravilhoso sermão do profeta TB Joshua, intitulado Mantendo Sua Bênção. Não vá embora. Glória a Deus. Eu estou aqui para me juntar à colheita que vocês estão tendo. Eu sei que você está feliz. Eu quero saber se você está feliz. Como eu vou saber se você foi abençoado? Você não está em uma conferência. Você não está em uma reunião. Estamos falando de coisas puramente divinas. Mas como manter isso tudo? Porque isso, se você não manter, alguém pode ser usado para tirar de você. A tentação está em todo lugar. Alguém pode ser usado para te dizer: ah, vamos lá, traz seu dinheiro. Ah, faz aquilo que você quiser. Você está com fome, come. Ah, olha só para suas roupas, compra roupas novas. E você diz: em nome de Jesus. Você está falando comigo assim. Por que você deveria falar em nome de Jesus para a pessoa usada por mal? Isso não é uma tentação? Fale comigo. Isso é uma espera. Tentação é o quê? Não ouvi você. Como podemos manter toda essa bênção? Eu sei que você está feliz, eu sei que você está aqui, eu sei que você é abençoado, eu sei que você está seguro. Mas como manter isso tudo? Manter é mais importante. Deixa eu ver sua Bíblia, porque ela é nosso padrão. Deixa eu ver sua Bíblia. Bíblias diferentes. Algumas versões diferentes. Alguns notebooks, laptops também. Aleluia. Agora, você só pode manter o que recebeu e mais o que está prestes a receber. Através do quê? Através da palavra de Deus e seu Espírito. Aleluia. Você sabe que precisa ler sua Bíblia. Você tem que viver na palavra. Certo? Quando você lê sua Bíblia, tentando não se concentrar em quantidade, mas no quê? Quanto ao quê? Mas se concentra na qualidade. Porque muitos de vocês querem ler a Bíblia em um ano, várias passagens, várias páginas, em vários dias. Isso não importa. Viver na Bíblia, leitura rápida, só pode ser usada para outros assuntos. Por exemplo, história, química, literatura, etc. Para manter sua bênção hoje, leia sua Bíblia devagar, com atenção e repetidamente. Com quê? Com perdão. Porque você precisa da energia correspondente para entender o que está lendo. Quando você olha para 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, homens santos foram levados pelo Espírito Santo enquanto eles falavam a mensagem que vem de quem?
Você precisa da energia correspondente para entender o que está lendo. Você não pode ser mais rápido que o Espírito Santo. O Espírito Santo te guia conforme você lê a Bíblia. Você segue ele. Mas hoje, você é quem quer guiar ele. É você que quer que o Espírito Santo te siga. Enquanto que, quando você está lendo a Bíblia, você está lendo o Espírito Santo. Enquanto você está lendo, ele está lendo você de volta. É um livro que, quando você lê, ele lê você de volta. É um livro que olha para você quando você olha para ele. Quando você está lendo a Bíblia, ela te lê de volta. Ela está lendo você quando você não se perdoa. É um espelho. Aleluia. Então, agora, você é abençoado, então agora tem que manter essa bênção. Bem-vindo de volta ao meu momento TB Josh. Muito obrigado por ficar conosco. Agora acabamos de ouvir do profeta TB Josh com a mensagem sobre manter nossas bênçãos. Agora você sabe, tantas pessoas sentem que o trabalho, o verdadeiro e real, você sabe, dever de casa de ser cristão e iniciar sua jornada com Cristo é sobre um momento de libertação. Mas Isso é apenas o começo. isso é apenas o começo, Absolutamente. certo? Porque você vê, quero dizer, ouvir o profeta lhe dizendo, olhe, você precisa entender isso. É um trabalho totalmente diferente. Após a libertação, você tem um papel a desempenhar para manter sua bênção. Porque os ataques, a tentação não param de vir, certo? Então, quando você for liberto, você precisa permanecer na palavra, você precisa continuar vivendo nesta graça para sustentar essa bênção. De outra forma, você descobre que voltou para o começo. Certamente. E você sabe, isso é um lembrete de que a palavra está viva. Isto é que está vivendo através de nós. E é importante para nós caminharmos. Você sabe que o homem de Deus adorava sempre dizer isso. Você tem que investir 50% do trabalho. E você não pode simplesmente esperar que seja uma cena mágica, onde de repente tudo é perfeito e todas as coisas estão trabalhando para o seu bem. Não, 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 não. Você tem que dar uma contribuição para isso. Garantir que a palavra viva, porque não é um livro de história, não é um livro de química, não é literatura. É uma escritura e está no cerne do nosso estilo de vida, como transformamos nosso estilo de vida para que, uma vez que recebamos essas bênçãos, somos capazes de mantê-las. Isso mesmo. Então não depende inteiramente de Deus. Tudo também depende de nós. Então, vamos trazer nosso convidado, que compartilhará seu momento TB Joshua conosco e com um destaque especial em como manter sua libertação. Não vá embora. Tudo bem, espectadores, sejam bem-vindos de volta. Hoje teremos um convidado vindo de Moçambique. Estará compartilhando conosco seu encontro com um grande homem de Deus, profeta TB Joshua. Tenho aqui o senhor Agostinho Jack, de Moçambique. Olá, Agostinho. Obrigado. É bom estar aqui. É ótimo ter você aqui. Obrigado. Então nos conte, como tudo começou? Como você conseguiu sua grande libertação? O sofrimento foi o que me levou à sinagoga. Eu conheci a sinagoga por causa do que eu estava sofrendo. Eu andei por aí em busca de libertações. Fui a Israel 3 vezes e fui em lugares que oraram por mim. Mas sem dúvida, assim que eu descobri Emmanuel TV, eu estava assistindo canais diferentes, até que cheguei na Emmanuel TV. Quando vi que havia um lugar onde as pessoas estavam sendo libertas, eu não fiz nada, mas eu comecei apenas a tentar encontrar e chegar nesse lugar. Uma vez que eu vim aqui, porque era o ponto final aqui, então as coisas começaram a mudar. Porque, se eu me lembro, muitos lugares me prometiam muitas coisas, mas a promessa vem de Deus. Eu fiz muito, paguei muito para algo que deveria receber pela graça. Mas uma vez que pisei na arena da liberdade, as coisas mudaram. Eu recebi minha libertação e minha vida não era mais a mesma. Porque antes eu apenas existia.
Eu estava só existindo, não havia vida. Eu perdi a esperança de viver, não sabia o que fazer, aonde ir, o que fazer. Mas, desde que cheguei a este lugar, na Emanuel TV ou na sinagoga, conhecer o homem de Deus, realmente o homem de Deus, o profeta T.B. Joshua, apenas uma vez que isso aconteceu. Porque eu mesmo pensava que manifestar espíritos malignos era uma maneira de ser liberto. Mas eu não sabia que isso estava exibindo o que tinha em meu corpo. E que ninguém poderia libertar. Porque embora tentaram me libertar, eram eles que precisavam de libertação. E não há ninguém que pode libertar o outro se também é cego. Mas chegando a esse lugar, eu realmente encontrei o homem de Deus. E ele me libertou. E em vez de dor, ele me devolveu, ele me deu algo em troca. Ele simplesmente me abençoou financeiramente. Com minhas finanças, ele abençoou. Em outros lugares, eu estava pagando, mas não conseguia receber nada. E quando eu vim aqui, eu recebi tudo de graça. E com isso, ele me abençoou também. Uau! Você disse que simplesmente existia. O que exatamente você quer dizer com simplesmente existir? Ok. Sabe, às vezes você pode ir a uma escola para aprender, para se tornar grande, depois de você terminar seus estudos. Mas eu não fui para a escola para me tornar o que eu já era. Eu nem sequer sabia. Eu vim para saber que quando o T.B. Joshua me libertou, ele disse que eu era o rei dos bruxos. Então eu fui para um lugar onde eu tinha um ídolo familiar ali. Eu adorava o ídolo familiar. Mas minha mãe era uma feiticeira. E todos os meus ancestrais eram feiticeiros. Mas eu não sabia que tinha isso. Ninguém tinha me dito nada sobre isso. Apenas vindo para esse lugar foi que descobri o quão perigoso era onde eu estava. Porque o profeta T.B. Joshua disse que era muito perigoso. Eu era rei dos bruxos. Então, a propósito, nada que eu fizesse poderia me levar à prosperidade. Às vezes, quando algo mudava em Moçambique, ou eu ia para alguns lugares, eu via teias de aranha, elas vinham ao meu rosto, para garantir que a presença do diabo estava comigo. Qualquer coisa que eu precisava era ruim. Meu corpo estava ficando muito quente. Eu chorava às vezes. Chorava muito. E muitas lágrimas vinham aos meus olhos. Mas agora eu não sabia o que fazer. E a igreja, todos os dias, era apenas uma manifestação. Eles me prometiam amanhã talvez, amanhã talvez, amanhã. Eu paguei muito. Não tinha nem mais igrejas para eu ir. Não houve lugar em que eu tenha ido em busca de libertação. Se me dissessem, faça isso, eu ia obedecer. Mas eu nunca soube que era um homem que estava me dizendo, e não Deus, porque Deus não é um homem. Até eu conhecer o homem de Deus e a sinagoga, foi lá onde minha vida começou a mudar de verdade. Eu procurei por cura, por libertação, em lugares, mas ninguém conseguia me ajudar. Até que eu vim aqui. E eu descobri então que o homem de Deus, ele não lida com a carne, ele lida com as coisas espirituais. E quando você é liberto no espírito, então verdadeiramente você é livre. Depois da libertação, você não se preocupa mais em onde você vai ficar, mas em sim no que você vai fazer depois da libertação. Porque depois da libertação é quando você recebe ainda mais ataques. Porque o diabo está perdendo. E você sabe que a Bíblia diz em Mateus 12:43, se o espírito maligno sair de alguém, ele vai para lugares secos. Se não encontrar água, ele disse que voltará para a antiga casa. Isso significa que o diabo nunca morre. Nunca morre. Afugentar o diabo não significa que você está selado com poder de proteção. Mas uma vez que você vive no Espírito, é o caminho para superar. É por isso que, depois da libertação, eu não sabia mais para onde ir. Eu não sabia para onde ir. Eu tive que estar ligado à sinagoga, porque eu sei que o homem que começou é o homem que iria me ajudar. Porque a queda de um homem é quando você esquece de onde você vem. Desde então, comecei a seguir os ensinamentos do profeta T.B. Joshua. Eu sabia que só assim eu não precisaria surpreender minha carne, mas eu precisaria viver no Espírito. Porque o conhecimento também não é apenas o fim, mas a obediência. Eu comecei a ver o jeito que ele vivia. Comecei a copiar como ele abençoava as pessoas. Antes de prosseguirmos por esse caminho, eu adorei o fato de que você tenha percebido que era uma questão espiritual. Então você tinha todas essas coisas acontecendo ao seu redor. Qual foi o incidente em sua vida que fez você perceber que todas essas coisas estranhas que estavam acontecendo eram realmente espirituais?
Você sabe em que momento você sentiu? Isto não é normal, há um elemento espiritual nos eventos que acontecem na minha vida. E portanto você buscou por libertação? Quando eu era jovem, eu não sabia o que estava acontecendo com a minha vida. Eu dei o meu melhor. Fui para a escola, nada aconteceu. Mesmo apenas buscando pela vida, tive que sair de Moçambique para ir à Alemanha. Fiquei lá por 8 anos. Mas para ter certeza que não havia nada para mostrar, eu não sabia por que eu fui à Alemanha. Porque eu fui marcado para me tornar um feiticeiro. Você estava Eu estava ciente prestes a me tornar quando um isso feiticeiro. aconteceu ou é algo que foi feito com você quando você era jovem? Eu não sabia, mas o sofrimento foi o que me fez procurar um nível superior de ajuda. E sem ninguém para me mostrar o caminho, foi muito difícil. Para falar a verdade, eu comecei a viver quando cheguei à sinagoga. Eu não tinha nada para mostrar. Minha vida estava de cabeça para baixo. E eu ia em lugares ritualísticos e lá me diziam que eu tinha que me tornar um feiticeiro. Caso contrário, nada poderia me levar à luz. Mas essa não foi a principal maneira que eu encontrei para tentar superar. Foi por causa disso que eu deixei esse caminho e comecei a ir à igreja. Eu estava lá por 9 anos, manifestando todos os dias. Eles já me conheciam. Assim que eu entrava na igreja, eu manifestava. Mas ninguém conseguia fazer nada. E também os demônios, eles estavam se manifestando em formas de serpentes, cobras, ou todo tipo de coisas que quando eu manifestava na igreja, ninguém conseguia me segurar. Era muito, muito violento. Ninguém. Eu apenas destruía tudo. Até descobrir que não havia forma de eu ser liberto. Então, depois de eu ter encontrado o profeta T.B. Joshua, foi que eu comecei a viver de verdade. É por isso que eu disse que era como se eu estivesse apenas assistindo. A partir de 43 anos, foi quando eu comecei a enxergar isso tudo. Agora estou vivo. Parabéns. Obrigado. Eu adoraria saber a diferença desses momentos. Como você disse, foram quantos anos? Cerca de 9 anos que você estava indo para a libertação todos os domingos em diversas igrejas. Você viajou para vários países e assim por diante. E você disse que se manifestava, mas não acabava com a manifestação. Então, estou curiosa para saber. Quando você teve esse primeiro encontro com o profeta T.B. Joshua, como você sabia que isso não seria apenas uma libertação? Qual foi a diferença nessa experiência? Isso fez você saber que, não, isso não é o mesmo que eu tenho feito todo esse tempo. Dessa vez é real. Para te dizer a verdade, o homem pode duvidar. Mesmo depois da minha libertação, o diabo me fez duvidar enquanto eu ainda estava aqui na sinagoga. Porque depois da libertação eu tive que ficar mais um fim de semana para dar testemunho. E o diabo começou a me atacar na minha carne. E eu não tinha palavra em mim, porque eu era zero espiritualmente dizendo. Eu não sabia que eles tinham uma palavra de Deus para manter ou para saber que a libertação não é uma obra da carne. Porque não tenho medo daqueles que podem matar a carne, mas daqueles que podem matar o espírito. Eu pensei, eu preciso sair daqui. Eu chorei, eu não queria ir para casa. Eu pensei que aqui seria o melhor lugar. Eu preciso ficar aqui. Mas vocês não sabiam disso, que você não está em Jerusalém ou na Nigéria, você precisa estar no espírito. Eu não estava no espírito, eu chorei. E depois disso eu tive que ir para casa, depois do testemunho. Mas eu estava pensando que tenho que voltar e repetir essa libertação, porque o diabo começou a me atacar. E como que foram esses ataques? Os ataques vinham na carne, eu sentia tocando no meu corpo, me fazendo sofrer, para me fazer duvidar. Pensando, a libertação não acabou ainda. Mas se o filho de Davi me libertou, então verdadeiramente estou livre. E enquanto eu estava indo para o aeroporto, eu conheci um oficial de imigração. Ele me perguntou, de onde você vem? Eu disse, eu estava na sinagoga. Fazendo o quê? Eu fui ver o profeta T.B. Joshua. Ele me perguntou muitas coisas. Para quê? Eu disse, para minha libertação. Eu disse, você está livre? Eu disse, sim. Ele, e como você sabe? Ah, isso me causou ainda mais problemas. Em mim mesmo, na carne. Eu estava duvidando, porque o demônio ainda estava me atacando. Eu pensava que, uma vez que o TB me tocasse, eu estaria livre de ataques. Uma coisa que eu tive que fazer é ir para Moçambique e começar a viver no espírito.
Porque depois da libertação, a questão é para onde você vai, como você vai viver. Porque o diabo nunca morre. A manutenção não é só ser livre, mas também ser capaz de voltar para casa e viver a sua vida. Então, há quanto tempo foi essa 16 libertação? anos. 16 16 anos? anos. Bem, eu ainda quero saber. Acho que aquele oficial de imigração fez uma ótima pergunta. Quando você finalmente aceitou que estava livre, como você sabia que estava livre? Eu sabia que estava livre. Não tinha ninguém para me guiar. Apenas o profeta T.B. Joshua. Porque eu comecei a ler a Bíblia, a fazer da Bíblia um padrão para a minha vida e a me tornar mais espiritual do que carnal. Foi tudo isso que me mostra que eu fui liberto. Porque muitas pessoas foram libertas, mas falharam por não saber que a libertação precisa também de um bom caráter. Onde quer que você vá. Porque depois da libertação, ela não termina só por isso mesmo. O diabo volta sugerindo fazer outras coisas. Mas agora precisamos que a palavra de Deus esteja conosco, em nosso coração mais do que nunca. Então, invariavelmente, após a sua libertação, você precisa continuar sendo liberto. Agora, há 16 anos, você foi liberto e até agora você ainda está sendo liberto. Você ainda está vivendo no Espírito, então invariavelmente significa que você tem um papel a cumprir em sua libertação. Deus cumpriu seu papel, você foi liberto. Agora é com você para permanecer em Espírito e manter sua libertação. Então, como você manteve a sua libertação? Qualquer um pode receber. E o profeta costumava dizer que é melhor não receber do que receber e então perder. Depois de receber, foi quando eu vi o quanto eu preciso de Deus, mais do que antes. Eu sabia que agora eu preciso de tempo para ver os frutos da libertação. Porque é algo, você pode ser liberto, mas não se tornar amigo de Deus ainda. Eu preciso me tornar amigo de Deus. Agora eu comecei a ver o que o profeta T.B. Joshua estava fazendo. Ele estava amando as pessoas e me mostrando amor. Dar nos faz refazer nosso destino. E eu não tinha a palavra ainda dentro, mas o sentimento de Deus foi o começo da sabedoria depois da minha libertação. O profeta T.B. Joshua me perguntou o que eu estava fazendo para viver. Eu tinha um caminhão pequeno, meu próprio caminhão, e eu ficava dirigindo ele, e ele disse, tá bom, vai para casa. Eu não tinha entendido que ele estava me abençoando ali. Quando eu cheguei para casa, consegui um emprego para dirigir um caminhão do KFC, agente de compensação e condução de coisas para a África do Sul, para Moçambique. Uma vez que fui abençoado, uma coisa me lembrei, que eu sou abençoado para abençoar os outros. Eu comecei a abençoar as pessoas, apoiando elas, ajudando elas. Eu mando a minha esposa para a escola bíblica, algumas pessoas para a escola bíblica. Agora eu construo a igreja para os pastores virem pregar. Porque se eu não posso ir para pregar, eu quero ajudá-los. Quero ajudá-los com material, quero ajudá-los a pregar a palavra de Deus. Eu continuo fazendo obras de caridade, cuidando, assumindo, pregando e abençoando as pessoas para manter a minha libertação. Porque essa é a minha vida agora. Se eu não for numa igreja em Moçambique, eu vou então na sinagoga. Porque eu sei que tudo começou aqui. Manter não é fácil. Receber, qualquer um pode receber. Mas nosso estilo de vida, o cristianismo é apenas ser amigo de Deus. E a amizade deve ser construída por um bom caráter. E muitas pessoas estão sendo libertas. Ninguém chega ao reino liberto e segue o mesmo. Mas se você não mudar a sua maneira de viver depois da libertação, o que então fazer depois da libertação? Você vai para lugares, as palavras precisam ser ditas. Precisamos mudar nosso caráter. Porque o diabo nunca morre. E ele disse que eu voltaria para minha antiga casa. Agora você falou muito sobre a orientação que você recebeu do profeta T.B. Joshua. E você tocou em vários lados disso, em vários conselhos e orientações. Mas estou curiosa sobre o que você sente e o que foi que mais mudou na sua vida e o que mais te impactou. Peças de orientação, conselhos que você recebeu pelo homem de Deus? Isso é graça. Porque, mesmo agora, isso que as pessoas veem, quando me viram ali na televisão, viu aquilo que aconteceu na televisão, isso tudo acontece, né, hoje em dia. Muitas das pessoas me veem e eu digo, sabe, vamos à sinagoga agora, porque isso que você viu não muda.
Você está lá e eles te mostram como fazer para manter. Agora nos conte como você fez para manter. E minha resposta é graça. Graça. Tudo é pela graça. Eu não fiz nada pela minha libertação. Foi pela graça. Porque antes eu estava apenas dando o meu melhor depois das orações ou depois das doações. Mas o homem de Deus me escolheu para que eu possa receber pela graça. E para manter, eu preciso mudar o meu caráter. E agora eu ensino as pessoas também da mesma maneira. Se eu conheço alguém, porque algumas pessoas duvidam, não sabem se são livres ou não. Quando você pisar nesse lugar de libertação, você é realmente liberto. Mas, o que você faz depois da libertação? É o que precisamos saber mais. E precisamos do nosso mentor, o profeta tipo Joshua. Porque nunca vi ninguém pregando e agindo no que ele diz. Em todas as coisas que falamos. Quando ele fala, isso acontece. Esse é o único lugar. É por isso que eu vi que eu não posso ficar tanto tempo sem vir ao meu Então, lugar. quantas vezes você visitou a escola após a libertação? Incontáveis. Uau! Toda vez que eu tenho tempo livre, eu venho pra cá. Agora, a quantidade exata de vezes, eu acho que ninguém precisa saber. Mas a palavra agora não está escrita em páginas, mas deve estar escrita no coração. É para isso que eu estou sendo guiado. Eu parei de fazer coisas, eu parei de seguir algumas pessoas, porque eu sei e conheço o verdadeiro Jesus Cristo que pode fazer todas as coisas. Quando eu tinha problemas, eu apenas olhava para cima, então eu estava olhando para Jesus. E sabia que, mesmo se eu me tornasse um pastor, isso não seria o fim, porque o profeta tipo Joshua passou por muitas coisas. Ele tinha muita experiência. Ninguém passou pelo que aconteceu na vida dele. E eu sou só uma criança nisso. Eu preciso correr para onde tudo começou. Qualquer problema eu sabia que precisava de alguém para me orientar. Meu mentor. E ele costumava me ligar também para me cumprimentar. Isso foi uma graça e às vezes parecia que eu estava sonhando. Porque quando eu não estava esperando, ele me ligava e perguntava: como é que você está? Eu perguntava: como? Ele disse: é Deus. Sei por causa de Deus. É por isso que esse é o lugar certo que alguém pode estar. E eu vou aconselhar também as pessoas. Libertação não é um problema da carne, é um problema espiritual. É por isso que dizem que nossos antepassados estavam adorando onde? Nessa montanha. Você não precisa adorar a Deus na sinagoga ou algum lugar. Precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Sem verdade não há libertação. Então, tenho certeza que você teve uma causa para visitar a sinagoga depois da sua libertação e você se encontrou com o homem de Deus. Como foi o seu encontro subsequente com o homem de Deus? Como foi? Uma bênção. Toda vez que ele me via, eu via que esse era realmente o homem de Deus. Ele só me abençoava. Me dava a água da unção e dizia: para sua igreja. Me dava coisas para a igreja. E eu nem sabia que eu era um pastor. Mas um dia ele me disse publicamente: esse é nosso pastor. Eu disse: eu sou um pastor? Porque, sabe, você pode ir para uma escola bíblica para se tornar um pastor. Mas a revelação é aquela que te leva a ser o que Deus diz que você tem que ser. Como Jeremias, antes dele nascer. Ele foi chamado para ser o que ele se tornou. Eu mesmo, eu não sabia que todos aqueles sofrimentos era o diabo que queria mudar o que Deus já tinha decretado e me abençoado antes. Mas foi muito, muito difícil. Porque eu nem sabia que era rei dos bruxos. Eu nem sabia. Eu era só um ser humano normal. E sabe, você mencionou que às vezes você recebia um telefonema do homem de Deus. E você sabe, algumas das pessoas que tiveram a graça de estar tão perto dele e também de receber ligações, costumam dizer que os telefonemas não eram apenas comuns. Você já experimentou algo dessa natureza? Onde você, depois desse telefonema, alguma coisa mudou em sua vida que você se sentiu como, ah, por isso que o homem de Deus me ligou? Sim, é porque quando a ligação terminou, foi quando eu estava com problemas. Meia-noite, 1 da manhã, ele apenas me ligava, enquanto eu às vezes estava em uma situação muito difícil. Ele apenas me ligava cumprimentando: como é que você tá? Então, Deus te abençoe. Então eu ficava feliz, porque era a hora certa em que eu precisava ouvir a voz de alguém, porque desde então eu nunca fui a lugar nenhum além de Moçambique. Se eu puder perguntar, quais de suas virtudes você já está incorporando em seu ministério?
Só uma coisa: dar. Dar. Isso faz você mudar destinos. Isso é a única coisa que eu faço. Eu sei que sem dar, não consigo receber. É o que o profeta Joshua me ensinou. Ele me ensinou como dar. Dar com humildade. Sim. Para mostrar o legado que aprendemos com o profeta Joshua. Porque ele nos ensinou a nos tornarmos agricultores. Nos ensinou a dar. Porque a única maneira de recuperar seu destino é dando. E em Moçambique, começamos a fazer o mesmo. Construímos casas. Eu fiz uma fazenda, plantando 80 hectares para apoiar a população. E a pesca, estou fazendo isso. É uma pescaria, como vocês chamam? Piscicultura. Piscicultura, para dar apoio. Tudo o que ele disse é o que eu sigo. Porque eu sei que Cristo está vindo. Não é para nós sabemos antes do momento que ele vem. Ele nos disse que para estarmos preparados, porque as coisas vão ser difíceis. Agora começamos a cultivar também a piscicultura para ajudar as pessoas, para apoiar as pessoas. Nós construímos casas. Então tenho alguns vídeos para mostrar sobre o que está acontecendo em Moçambique, depois de recebermos os ensinamentos do profeta Joshua. Certo. Enquanto estamos falando sobre a graça que tem para compartilhar e dar, para doar em seu ministério, estamos ansiosos para avançar e ver alguns dos grandes trabalhos que têm acontecido em Moçambique. Enquanto falamos, nós temos nos referido continuamente à sua libertação, sua busca pela libertação e a contínua manifestação. Manifestação, 9 anos indo a lugares diferentes e manifestando até que você finalmente chegou à sinagoga, igreja de todas as nações, onde, é claro, você estava esperando manifestar de novo. No entanto, você foi liberto. Eu conheço a lealdade da Emmanuel TV. Espectadores estão familiarizados com isso, mas vamos apenas lembrar a todos o que foi que você passou no dia da sua libertação, aqui mesmo na sinagoga Igreja de Todas as Nações. Então, naquele dia da minha libertação, para falar a verdade, eu nem sabia que vim aqui para lutar. Porque os espíritos malignos sabiam que eu viria para o lugar onde seria concluído. É por isso que vim para esse lugar. Eles começaram a me atacar. Até mesmo o homem de Deus. Tentaram atacar o homem de Deus. Eu mesmo não sabia que sairia de Moçambique para vir a esse lugar para lutar. Eu sabia que iria até um homem que poderia me libertar. Mas eles têm outros planos contra o ministério, contra o homem de Deus. Mas porque ele é um homem de Deus, ele viu tudo e começou a entrevistar. E o diabo diz que foi enviado para destruir. Ele foi enviado para destruir. Mas eles não podiam fazer nada. Como nós estamos vendo aqui, você lembra disso? Você se lembra o que sentiu? Obviamente você viu, mas você se lembra do que estava sentindo no momento? De ver você sendo segurado por tantas Eu me lembro. pessoas?
Eu me lembro que estava sentindo e até ouvindo. Eu estava vendo todas as coisas que estava fazendo. Estava apenas no meu cérebro. O demônio. Eu podia ver exatamente, ouvir tudo o que estava dizendo, mas não conseguia me controlar. Quero dizer, como você sobreviveu com tantos demônios vivendo dentro de você? Isso foi pela graça, porque o homem de Deus, na hora que me libertou, ele disse que eu era o rei dos bruxos e tinha 186 poderes malignos. Meu Deus. Eu nem 186. sabia. Eu estava pensando que era apenas um ser humano normal. E eu vivia aonde? Eu vivia no fundo do poço. Eu estava. Eu era apenas alguém que já estava perdido. É por isso que eu tinha perdido até a esperança de viver. Nada para mostrar. Vindo aqui, eu pensei que era só mais uma igreja, mais um lugar, igual a vários outros de Moçambique. Mas o diabo, quando viu a oposição, ele começou a atacar, porque ele sabia disso. Ah, então está chegando ao fim? E eu mesmo, eu nem sabia. Eu estava apenas pensando, eu preciso de ajuda. Fui a lugares, mas ninguém conseguia me libertar. E agora, vindo para cá, eu poderia pensar o mesmo. Ah, mais um lugar para ir. Mas esse não foi os planos de Deus. Você disse algo profundo. Você disse que não veio aqui para lutar, mas você se viu lutando, é claro, em espírito. Isso significa que os outros lugares que você visitou, você não tinha o desejo de ser agressivo da maneira que fez quando você viu o homem de Deus? Nesses lugares eu estava apenas manifestando, mas não do jeito que normalmente acontece. Porque nesses lugares eu destruía tudo, até um banco, algo assim, mas não sabiam que tipo de demônio estavam lidando. Até eu chegar na sinagoga. Volte aqui! Olhe! La puissance du nom de Jésus-Christ, l'autorité du nom de Jésus libérée. L'homme de Dieu l'a appelé à donner l'ordre à cet esprit de partir, de le regarder dans les yeux, il a donné l'ordre et le démon est sorti. Sua resistência e sua manifestação foi com tanta veemência que, quero dizer, olhe isso. Você deslizava no chão dos 186 poderes que disseram que você foi liberto. Você pode citar algum deles? Pythons, tigres, leões, idosos vivendo em meu corpo. Era uma morada do diabo. Qualquer coisa estava apenas vivendo em mim. Eu precisava de Cristo para mudar a minha vida. Eu só não sabia que tipo de ser humano eu era. Eu não sabia. Eu descobri a hora. Eu descobri no momento em que vim para a sinagoga. Realmente o que estava acontecendo na minha vida. E o profeta nunca disse. Ele disse: ele é um homem muito perigoso. Eu era o rei dos bruxos sem saber. Sem saber. Acabei de ver esse vídeo. Como você se sente vendo esse vídeo? Sabe, quando eu vejo isso, eu sei que é só para glorificar a Deus. Eu sei que esse foi o último dia e nunca mais se manifestará. Mas agora, só as manifestações do Espírito do Espírito, que é o amor, paz, alegria, bondade, que vem depois da libertação. Depois da libertação é quando você pode ver quem você é em Cristo Jesus e construir um relacionamento com Cristo Jesus. Como as pessoas receberam, aqueles que assistiram isso de casa, como eles receberam essa experiência? Algumas delas não acreditam que isso é uma libertação, mas começaram a ver os frutos do Espírito. Começaram a ver o que Deus fez. Porque a palavra de Deus não é apenas só falando, é poder para mostrar às pessoas o que Deus fez. E é o que as pessoas estão esperando. O que elas veem agora? Elas veem uma grande mudança. Elas podem ver Deus. É por isso que agora muitas delas, aquelas com quem eu estava lutando, eu as trouxe para a sinagoga. E viramos amigos. Então, agora que você foi liberto, como você descreveria o profeta de Deus, o profeta tipo Joshua? Como você o descreveria se fosse descrevê-lo? Ele foi enviado por Deus para nos mostrar o caminho para nos libertar. É por isso que, depois que ele termina a sua missão de nos mostrar o verdadeiro caminho, porque Deus não é um caminho, ele é o caminho. O que ele fez, ninguém fez. Este homem não é comum.
é um homem que foi enviado por Deus, guiado por Deus, para mostrar o caminho ao mundo inteiro. É por isso que posso dizer que somos filhos do profeta. Somos filhos do profeta. Ele plantou a semente em todos os países, especialmente na minha vida, para que eu me torne o que eu sou hoje, somente foi por causa do homem de Deus. É por isso que, para honrá-lo, eu tenho que manter o legado que ele nos deu. Eu o amo e sei que ele não está morto. Ainda vive. E ele nos mostra que podemos ver através das obras que os profetas nunca morrem. E você sabe, como uma nota bastante emocional, qual é a sua lembrança mais querida do homem de Deus? Ensino e amor. O nome dele era amor. O nome dele está ligado ao ministério. E foi nesse lugar em que conheci alguém que poderia me ensinar, me liderar e ser o meu mentor. Significa que você se preocupa com as pessoas. É alguém que se preocupa com as pessoas e ele dá. Ele não apenas prega, mas ele quer ver até onde você consegue chegar após a libertação. É por isso que eu digo, obrigado, Jesus, por tudo que o homem de Deus fez comigo e continua fazendo. Você sabe, quando você fala sobre amor, ele não apenas amou pessoas que são próximas a ele ou apenas seus amigos. Você tem amor pelas pessoas que nem compartilham a mesma fé. É amor incondicional. Ele não pergunta de onde você vem. Ele simplesmente ama. É assim que também aprendo a começar a amar. Porque o amor começa em Deus e transborda para outras pessoas. Agora é hora de manter o legado e fazer o que o profeta nos ensinou a fazer. Fé e ação. Sim, eu acho que ele praticamente diz tudo. Tenho certeza disso. Nossos espectadores realmente gostaram de ouvir meu momento com TB Joshua. Com certeza. Quero dizer, estou sentada aqui e isso foi fantástico, foi revelador, Com foi um certeza. abrir de olhos. E muitas lições a serem aprendidas, especialmente sobre a vida após a libertação, o que foi algo que o profeta TB Joshua era extremamente apaixonado. E é ótimo vir e receber o milagre. Mas o que acontece com você depois daquele momento, a libertação em si, é apenas o começo da jornada. E seu caminhar é prova disso. Você sabe que nós fizemos menção ao fato de que você foi liberto por 186 poderes, espíritos e assim por diante? Sabe, pensando comigo mesmo um dia, quantas vezes o profeta TB Joshua impôs as mãos sobre as pessoas durante sua vida? E pensamos, ele definitivamente está concorrendo ao recorde mundial do Guinness, porque não tenho certeza se alguém na Terra colocou as mãos em tantas pessoas como o profeta TB Joshua. Definitivamente um recorde para nós, pensando bem. Não tenho certeza se alguém estava contando. Todos foram tocados pelo profeta TB Joshua. Mas Jesus disse, quem acreditar em mim fará coisas maiores do que eu, porque eu estou indo para o Pai. É por isso que eu os enviei, para fazer coisas maiores, que nunca vimos ninguém fazendo, aqui, somente aqui na sinagoga. Você sabe que às vezes eu apenas começo a me perguntar como ele tirou forças tendo que tocar. Você sabe, em um culto normal de domingo completo na SCOAN, você tem mais de 10 a 20 mil pessoas e ele teve que sair por aí tocando todo mundo. Tocando todo mundo. Não é um feito fácil. Não é fácil. Então, e não é apenas um toque comum, não é comum, era Você poder. sabe? Era Então, poder. que tal você orar por todos? Oh, meu Deus. É incontável. Obrigado, pastor Agostinho, Jack, por compartilhar seu momento TB Joshua conosco. É realmente um prazer ter você em nosso programa. Obrigado. Sim. Bem, dito isso, acho que todos deveríamos ir para a montanha da oração e tomar uma xícara de chá. Eu quero ouvir mais sobre as suas experiências e mais sobre o que você está fazendo em Moçambique. Claro, seria ótimo. Tudo bem? Claro, há Ele tanto com para certeza compartilhar. tem, mas os espectadores fiquem atentos a muito mais chegando sobre Emanuel TV. Claro, muitas outras grandes edições do Meu Momento TB Joshua, à medida que nós nos aprofundamos no legado do profeta TB Joshua. Acabamos de ouvir do pastor Agostinho Jack, de Moçambique,
E meu Deus do céu, Isaac. Não 1, 2, 3, 4, 5. Eu não tenho dedos suficientes. Mas 186. Oh, meu Deus. Imagine como é traumatizante ouvir isso, sentar e olhar para sua linhagem familiar e ver essa geração após geração, seguindo um certo padrão. Isso mesmo. E pensar que ele foi liberto tantas vezes. E ele manifestou muitas Ele vezes, mas manifestou nunca foi várias liberto. vezes. Eu acho que essa é uma lição muito grande para aprendermos sobre a diferença entre receber oração e se manifestar. Recebendo oração, se manifestar manter e então a libertação. ser liberto com sucesso. E então manter a sua libertação. Isso é muita coisa. E de novo você sabe, por que não estamos nos permitindo aprender tanto quanto precisamos sobre a palavra? Estamos sendo enganados em acreditar, uma vez que você foi liberto, sua vida tem que ser perfeita, mágica. O diabo não pode tocar em você. Você tem um escudo à prova de balas ao seu redor, e é claro que você tem. No entanto, o diabo vai atacar você também. Mas agora você pode superar esses ataques. O homem de Deus gostava de dizer que, quando você recebe ataques mais fortes, então você sabe que está mais perto de Deus. Porém, manter a sua libertação significa que ele tinha que aprender a palavra de Deus. Ele teve que viver a palavra de Deus para fortalecê-lo, ter palavra suficiente para guerrear os ataques e os ataques demoníacos contra ele. Isaac, espero que você tenha inspirado as pessoas, porque você se depara com muitas pessoas que tiveram a graça. Quero dizer, milhares e milhares. Tenho certeza que até mesmo atingindo milhões de pessoas que vieram à sinagoga e igreja de todas as nações, que foram libertos pelo homem de Deus. Ou mesmo agora estão passando por libertação, com a pastora Evelyn Joshua e os evangelistas, e algumas pessoas que podem voltar para suas vidas e se perguntar, o que está acontecendo? Não, é você. Você foi liberto. Você teve aquele encontro com Cristo, mas agora a sua lição de casa começa neste momento. É aí que tudo começa. Sim, porque, honestamente, eu já vi tantas pessoas que o diabo nunca desiste. Você sabe, quanto mais bênçãos, quanto mais graça você tem, mais ataques você recebe. E aprendemos isso com o cavalheiro. Seu testemunho em encontros. É emocionante vê-lo dizer. Você sabe, embora ele estivesse na época, ele não estava 100% financeiramente estável, mas ele sentiu que recebeu muito. Eu preciso encontrar uma maneira de retribuir. Então ele está contando uma história de que ele era motorista de caminhão. Você pode imaginar que isso é difícil? Trabalho árduo. Quando é certo que o salário chega no fim do mês, você sabe o quanto suou por ele para ganhar esse dinheiro e dizer: tenho o dever de retribuir porque recebi. Isso é uma coisa muito poderosa. É bastante reconfortante saber que você não precisa dar só quando você estiver confortável. Sim, sim. Como ele disse, eles estão construindo casas, mas ele não tem casa própria. Sim, sim. Isso é bastante profundo. Sim. São tantas lições a serem aprendidas com o episódio de hoje. E tenho certeza de que nossos espectadores vão gostar de assistir. Você viu como ele parece diferente? Sim, isso foi há 16 anos Sim. atrás. Adoraria ver sua foto. 16 anos depois do seu primeiro encontro com Cristo. Para que possamos comparar o antes e o depois, muito presente. importante. E o presente, exatamente, exatamente. Mas me lembro do ensinamento do profeta T.B. Joshua dizendo, olhe, isso não termina com você sendo liberto. O trabalho começa depois que você foi liberto. Porque os ataques não vão simplesmente parar. Simplesmente porque você foi liberto. Então não depende apenas de Deus. Mas você também tem um papel a desempenhar. Não está certo? Está certo, está certo. Você olha para a história de onde ele veio, começo muito humilde dele, mas ele diz que apenas se agarrou àquela palavra sobre dar e sobre amor do profeta T.B. Joshua, e foi isso que ele sentiu que precisava levar adiante. Ele está testificando que isso tem sido uma bênção para ele. Você sabe? Então eu também sinto isso. Você sabe? Muitas vezes, quando pensamos no homem de Deus, pensamos em seu ministério profético. E pensamos neste ministério como a investigação da vida de alguém. Mas eu escolho mais é o amor e sua ênfase no amor. Exatamente. Especialmente amor por pessoas que não são apenas seus amigos, que não são, ou pessoas que nem compartilham a mesma fé que você, porque ele é o homem de Deus, dá ênfase especial no amor. E isso é muito importante. Ele disse que tudo o que fazemos sem amor
não significa nada. Sim, E lembre-se, somos filhos e filhas do do amor. amor. Deixe o amor liderar. Pastor Agustin Jack realmente escolheu uma parte muito virtuosa do profeta T.B. Joshua. O dar e o amor. Sim. Bem, então, nós aprendemos com ele e continuamos aprendendo com o profeta T.B. Joshua em deixar o amor liderar. Liderar. Exatamente. E tenho certeza de que nossos espectadores aprenderam muito nesse encontro com o pastor Agustin Jack. Então, para correr aqui, o que você diria que é o principal resultado do encontro dele? Eu não tenho o número 1, eu tenho tantos. Sinto como tivesse 186 conclusões deste encontro. Pessoalmente, o que me marcou foi o que ele enfatizou. Isso me marcou. A manutenção. A manutenção, a manutenção, a manutenção. E o fato de que ele continuou a ser um amigo da igreja. Ele continuou a trazer pessoas para a igreja. Ele vive o que dissemos sobre mudar vidas, mudar nações e mudar o mundo. Ele está vivendo isso em sua comunidade. Eu acho que isso é uma grande lição para todos nós. Uma das grandes. Sim. Muito bem, espectadores. Tenho certeza de que você também teve um grande ensinamento hoje. Obrigado por ficar com a gente.